Escatologia à luz da Bíblia. É um grande prazer, juntos, nós estudarmos um assunto de tão grande relevância para nossas vidas, que é o assunto concernente às coisas futuras, que nós chamamos de escatologia, estudo da palavra com relação às coisas que vão acontecer. A escatologia bíblica, ela precisa sair do pensamento humano nosso e centrar ou estar centrado nas escrituras sagradas. O achômetro não tem lugar nas escrituras. Eu preciso que a minha tese escatológica ela tenha fundamento da Bíblia para mim. Não o meu pensamento a encontrar brechas, espaços nas escrituras. A exegese certa é quando eu interpreto a Bíblia de maneira justa e fiel. Bem-vindos a mais uma aula de escatologia. Nós chegamos no meio da grande tribulação. Nós estudamos que a grande tribulação ela é dividida em duas partes, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. No livro de Daniel, no capítulo 9, verso 27, a Bíblia diz assim, confira comigo Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. O anticristo fará uma aliança com a nação de Israel, por uma semana. O pacto é durante 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Na metade da tribulação, o anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, como diz a palavra do Senhor. O anticristo, a essas alturas, na metade da grande tribulação, ele vai quebrar a aliança, ele vai quebrar o pacto que ele fez com a nação de Israel, que está num período tribulacional. Esse pacto será quebrado. Ele vai profanar o templo e perseguirá os judeus. A Bíblia diz em Mateus 24, do 15 ao 20, é a perseguição que o anticristo e os seus aliados, eles farão para com a nação de Israel. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, do versículo 9, a Bíblia diz o seguinte, Apocalipse 12, 9, a palavra de Deus diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Neste momento, Satanás e seus anjos serão expulsos do céu e atirados para a terra para todo o sempre. Isso vai acontecer quando chegar a metade da grande tribulação. A Bíblia confirma isso, que Satanás e os seus anjos serão expulsos do céu para todo sempre. Apocalipse 13, do versículo 1, a Bíblia nos revela que estas alturas emergirá do mar, olha o que? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A Bíblia diz que nesse texto vai sair do mar o quê? Uma besta com poder e autoridade, que vai proferir blasfêmias contra Deus. Essa referência dessa besta que emerge do mar, eu não tenho dúvida nenhuma que é uma referência ao anticristo. Então nós entendemos isso. Então nós queremos estudar agora os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, da 70ª
semana de Daniel. Nós estamos nas 490 anos da grande tribulação profetizada por Daniel no capítulo 9, do 24 ao 27. No capítulo 7 de Apocalipse, até o capítulo 22, toda a parte, nós vamos ver, até o capítulo 19, precisamente, nós veremos os 3 anos e meio finais desse período de grande dor, grande perseguição, e diz a Bíblia, Daniel 9, 27, que a aliança que o anticristo, o pacto que o anticristo, ele tinha com a nação de Israel, a menina dos olhos de Deus, esse pacto é quebrado, esse pacto é rompido. O anticristo não dará mais apoio nem sustentação militar para com a nação de Israel e nem liberdade religiosa para com os judeus. Então nós vamos ver no capítulo 7, do versículo 1 ao 18, todo esse contexto. No capítulo 7, do versículo até o 18, nós veremos agora essa parte. Então o julgamento do 6º selo será tão severo que muitos pensariam não ter mais sobreviventes e nem salvos durante tal angústia. Primeira coisa que nós queremos ver do versículo de 1 a 3, no capítulo 7, é a atividade dos anjos. Qual é essa atividade dos anjos? Vamos ler o texto, porque o texto diz para nós com clareza qual será as atividades dos anjos agora no capítulo 7 de Apocalipse. A Bíblia diz: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui, no capítulo 7 de Apocalipse, os 3 primeiros versículos, nós entendemos que João, na sua visão, mostra os 2 ministérios dos anjos aqui mencionados. O primeiro ministério do anjo nós encontramos no versículo 1, o controle dos anjos sobre o quê? A natureza, sobre o vento. O anjo, ele passa a ter poder sobre a natureza. Diz o versículo: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O anjo, ele passa a ter controle sobre o quê? A natureza. O que a gente pode entender aqui? Parece que Deus, ele colocou os anjos em controle dos elementos da natureza que Deus usa para castigar os homens. Então, Deus está dando poder aos anjos, os anjos bons, aqueles que foram agraciados com a perseverança e de não caírem mais, certo? É importante entender isso. Então, a gente pensa, e a Bíblia dá como base a autoridade dos anjos sobre o vento, sobre a natureza. Você já pensou como vai aumentar o calor e o sofrimento quando todo o vento parar de soprar? Porque não terá vento. Você já imaginou o mundo sem vento? Então, o papel dos anjos é esse. Outros anjos também controlam o fogo e a água. São o ministério também dos anjos. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 18, a Bíblia diz: saiu do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Então, os anjos, eles desenvolvem um papel importante quando Deus ordena que eles façam algo.
Um anjo controlou o vento, outro anjo controlou também o fogo, diz a palavra do Senhor. No versículo 3, do capítulo 7 de Apocalipse, o anjo também tem uma responsabilidade. Olha o versículo 3 do capítulo 7, dizendo: não danifiqueis nem o mar, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, os anjos, ele tem um papel importante, selar os servos de Deus. Os anjos também, eles vão selar os servos de Deus. O selo, aqui, que a gente pensa em selo, ele pode ser visível ou invisível, como diz Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, que o selo que está em nós é um selo que invisível. Nós temos um selo em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Ninguém vê, mas cada cristão, quando aceita Cristo, ele tem um selo. A Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós temos um selo. E esse selo que habita em nós, é ele que vai nos levar, vai levar a igreja para encontrar com Cristo nos ares. Um selo não tem que ser visível para ser real. O Espírito Santo habita em nós, é o nosso selo. É importante entender. Aqui parece que se trata, eu creio, de um selo não invisível, mas eu creio que esse selo aqui, ele vai selar os servos de Deus, é um selo visível, que toda pessoa vai perceber. Esse selo, os anjos, eles vão selar os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo dos filhos de Jacó, 12 filhos, 12 tribos. O capítulo 14, o versículo 1, ele comprova que esse selo é um selo visível. Confira comigo o texto bíblico. Olha o que a Bíblia diz. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, é um selo que? Visível. O selo nas frontes dos 144 mil pode significar o quê? O que significa esse selo? Eu entendo propriedade e proteção. Os 144 mil, certo? Judeus que vão testificar, vão proclamar a mensagem na grande tribulação, tem uma missão. Esse selo, ele pode significar propriedade, pertence a Deus e proteção. Há uma proteção sobre os 144 mil, sobre a soberania de Deus, sobre esses selados. Ninguém mexe com ele, ninguém toca nos 144 mil, a não ser que Deus permita, assim como aconteceu com Jó, assim acontece conosco. Algo só acontece conosco quando Deus permite, porque Deus é soberano. Nada acontece sem a permissão do nosso soberano Deus. Foi assim que Satanás afligiu Jó, mas com a permissão de Deus. Os selados, 144 mil, e eu creio que o título que está na fronte desses 144 mil, propriedade e proteção. Possivelmente, esta proteção os isenta de danos ou morte, pelo menos até completar o seu ministério aqui nessa terra. No capítulo 7, os versos 4 a 8 e o capítulo 14, 1, são os dois textos que falam sobre os 144 mil. Nós vamos ler os dois textos e eles confirmam o nosso ponto, os 144 mil selados, 12 mil de cada tribo de Israel. A Bíblia diz o seguinte, então, capítulo 7, 4 a 8, então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel,
Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, esse é o capítulo 14, versículo 1 de Apocalipse, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Deus nunca deixou o mundo sem ficar alguém para testemunhar. Eu acredito que os judeus que serão salvos, a nação que vai ser salva no final da grande tribulação, e gentios salvos que vão entrar no período milenar, os 144.000, eu creio que são 144.000 missionários que vão evangelizar na grande tribulação, porque haverá convertidos no período tribulacional. Então Deus nunca deixou as pessoas ou alguém sem ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o trabalho dos 144.000 judeus será bem sucedido. Uma grande multidão entre judeus e gentios de todas as nações serão convertidos através da pregação do Evangelho eterno. Todo ser humano, ele só será salvo mediante a mensagem do Evangelho. Por isso que toda a igreja bíblica, hoje, no período da graça, precisa pregar a palavra. Porque todos os escolhidos, antes da fundação do mundo, eles virão à fé somente, tão somente, mediante a palavra de Deus. Por isso que é importante nós pregarmos esse livro, nós anunciarmos a palavra de Deus às nações. Primeiro porque é um mandamento. Ide a todo mundo e pregar o evangelho. É nossa responsabilidade proclamar o reino de Deus. E os 144.000, eles vão ter essa função na grande tribulação, nos 3 anos e meio finais do período tribulacional. Os mesmos 144.000, ele é mencionado no capítulo 14, versículo 1, indicando que eles estão no céu. Isso já no final da grande tribulação, após seu ministério terminado e seu possível martírio. No capítulo 7, eles são selados e eles evangelizam na grande tribulação. No capítulo 14, mostra que eles não estão mais na terra, eles foram mortos, já morreram, e eles já estão no céu diante do trono de Deus. Diz o capítulo 14, versículo 1. Por que foi omitido aqui, nas 12 tribos, por que foi omitida a tribo de Dan? Se você olhar bem no capítulo 7, a tribo de Dan, ela não é mencionada entre as 12 tribos. Por que a tribo de Dan não foi mencionada? Talvez pela culpa frequente da tribo quanto ao pecado da idolatria. Essa tribo, a tribo de Dan, foi a tribo extremamente tendenciosa à idolatria, ao pecado da idolatria. Nós sabemos que, como Deus fica triste com todos os pecados, mas em colocá-lo em segundo plano, isso fere frontalmente, magoa o coração de Deus. E essa tribo, a tribo de Dan, fez isso. A tribo de Levi, geralmente não consta na lista das tribos de Israel, porque era a tribo dos sacerdotes, portanto não era incluído na lista de herança. A lista de Apocalipse 7, 4 a 8, não é para heranças, e sim para ministério. Por isso que a tribo de Levi, ela foi mencionada, incluído aqui entre os 144.000. Diz no capítulo 7, do 9 ao 17,
uma multidão de gentios salvos durante a tribulação. Confira comigo esse texto de Daniel, de Apocalipse, no capítulo 7, do versículo 9 ao 17, a Bíblia diz assim: Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda o quê? Lágrima. Embora sejam principalmente gentios que a Bíblia menciona aqui no capítulo 7 de Apocalipse, judeus, gentios e judeus salvos, isso não exclui judeus que serão incluídos neste grupo. Eu creio que neste grupo de pessoas salvas durante a grande tribulação, aqui inclui gentios e judeus. No versículo 9 do capítulo 7 de Apocalipse, diz: todas as nações, tribos, povos e línguas. Isso inclui o quê? Israel também. A nação de Israel, vai ser salva aqui. Nesse período, pessoas que serão mortas. Muitos serão mortos devido à sua fé na grande tribulação. Se judeus fazem parte deste grupo, não serão selados como foram os 144 mil. Talvez os salvos de todas as nações podem ser o fruto das pregações dos 144 mil judeus missionários. Eles vão pregar, e muitos judeus gentios serão salvos mediante a pregação. Este evangelismo feito durante o período tribulacional, ele é mencionado em Mateus 24:14, onde diz que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim da grande tribulação. Alguns colocam Mateus 24:14 como sendo para o período da igreja hoje. Eu creio que não. Mateus 24 é um capítulo para o período tribulacional. Ele se enquadra exatamente na 70ª semana de Daniel, quando o evangelho for pregado na grande tribulação. E todos os selados foram salvos, todos os escolhidos salvos naquele período, judeus e gentios, então virá o fim. Então, Mateus 24 não é um capítulo para a nossa época, jamais. É um capítulo para o período tribulacional da grande
tribulação. E o versículo diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Isso é feito na grande tribulação pelos 144.000, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Esse fim é o fim da grande tribulação. E nesse período, Jesus ele volta com uma igreja, com os santos anjos, para estabelecer o seu reino milenar. Nós veremos isso posteriormente sobre o final da grande tribulação, como vai ser esse processo. Nós queremos tratar agora, no capítulo 8, sobre os selos. Nós temos 7 selos. E eu quero estudar com vocês sobre os selos. O primeiro selo, o 7º selo, ele é composto de 7 trombetas. Nós estamos no último selo, nós já passamos 6 selos, e o último selo nós encontramos no capítulo 8, versículo 1 até o 6, o 7º selo. E dentro do 7º selo, nós temos o quê? 7 trombetas. Agora, o amado irmão, o colega, não confunda as trombetas do Apocalipse com a trombeta que é mencionada em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, e também Mateus fala sobre a trombeta. Não é essa trombeta, essas trombetas só serão tocadas na grande tribulação, e a igreja não vai participar dessas trombetas. Mas nós queremos ver o 7º selo, que esse selo é composto de 7 trombetas. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 8, os versículos de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 8, os versos de 1 a 6. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, nós estamos no último selo, certo? Já passamos 6 selos, esse é o último selo. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora, quando o último selo ele é quebrado. Isso é importante entendermos isso. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então nós entendemos que o 7º selo tem como conteúdo 7 julgamentos, conhecido como o quê? O julgamento das trombetas. Esses julgamentos, eles não acontecem simultaneamente, não. As 7 trombetas, elas são subpontos da última trombeta. Então nós queremos ver o 7º selo aqui, que foi quebrado, que esse selo foi rompido. Mais adiante nós veremos que a 7ª trombeta contém as 7 taças de ira de Deus sobre a terra. Este fato é um dos argumentos fortes para provar a posição nossa, que os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças não acontecem em ordem, elas acontecem em ordem sucessivas e não de forma simultaneamente, ao mesmo tempo, não. Termina os 7 ais, depois mais, e as 7 taças, elas seguem quando termina as trombetas. Nós temos os 7 selos,
Nós temos as 7 taças, 7 trombetas e temos as 7 taças da ira de Deus sobre o pessoal da grande tribulação. A primeira coisa que me chama a atenção, do versículo 1 do capítulo 8, diz: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve o quê? Silêncio no céu. Por que o silêncio? Porque houve um silêncio no céu. A Bíblia tem uma explicação, e eu creio o porquê que houve um silêncio, e a Bíblia diz, de meia hora no céu. Eu acredito que esse silêncio é o silêncio da expectação. Há uma atenção muito grande para as coisas que vão acontecer de agora em diante. Os habitantes do céu se calam diante da severidade, dos terríveis julgamentos que logo seguirão. Terríveis e temíveis julgamentos que vão acontecer na grande tribulação. Eu creio que é o porquê do silêncio. Cada julgamento novo aumenta de intensidade e severidade sobre a terra. Nós veremos futuramente, nesse estudo, que as aves dos céus, elas são convidadas pelos anjos a comerem carne humana. Repito, eu já falei isso aqui, a maior carnificina de todos os tempos. Diz que o sangue dos humanos darão nas rédeas dos cavalos. Por isso que há um silêncio no céu, silêncio de expectação. Diz o versículo 2, 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Alguns entendem que sejam os arcanjos como Miguel, como Daniel capítulo 10, versículo 13 e 21, como o capítulo 12, versículo 1, que menciona a Miguel. Diz esses textos: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, alguns acham que esses anjos, 7 anjos que estarão de pé diante de Deus, se refere a Miguel. Ele sempre teve um ministério extremamente importante, tanto no Velho como agora vai ter na grande tribulação. Outros acham que é Gabriel, como Daniel capítulo 8, versículo 16, no capítulo 9, versículo 21 de Daniel. De qualquer forma que nós entendemos, são anjos da alta categoria que executam a vontade perfeita de Deus. São anjos, repito, que foram agraciados com o dom da perseverança. Eles não caíram e jamais cairão. São anjos na hierarquia de Deus, de uma confiança extrema. Eles que vão executar essa ordem de Deus, de Apocalipse capítulo 8. Versículo 2, ele fala de 7 trombetas. Ele diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dados o quê? 7 trombetas. Daniel, na sua visão, na ilha de Patmos, ele teve essa visão que os anjos receberam 7 trombetas. O que significa essas 7 trombetas? As trombetas, elas anunciam com maiores detalhes os acontecimentos que precedem a segunda vinda de Cristo. Quando eu falo segunda vinda, eu estou falando a revelação de Cristo, a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Esses anjos, eles vão anunciar os acontecimentos que precedem a revelação de Cristo, quando Cristo vem com a sua igreja no final da grande tribulação. Talvez devamos entender que as trombetas são subdivisões do 7º selo. Entendemos isso? Nesse dia todos terão que escolher entre Cristo e o anticristo. É hora de decisão, é hora de escolha. O versículo 3, ele fala de um outro anjo. Olha o 3.
veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Este outro anjo que João fala no capítulo 8, versículo 3, tem basicamente duas explicações sustentadas pela maioria dos professores de teologia, dos teólogos. Então, esse outro anjo tem duas explicações para ele. A primeira é que ele cumpre a função de sumo sacerdote. Ele tem uma função de sumo sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Diz em Hebreus 8:1 e Hebreus 9:11 que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. E esse anjo dá a entender que ele cumpre, né, versículo 3, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, dá a entender que esse outro anjo, ele cumpre essa função de sumo sacerdote. Muitos acreditam que seja uma referência a Cristo, no seu caráter como anjo do Senhor, como era no Antigo Testamento. Quando você vê a expressão anjo do Senhor, com A maiúsculo e um S maiúsculo no Velho Testamento, é uma teofania, é uma referência a Cristo. Então, alguns teólogos, professores acham que esse outro anjo se refere a Cristo, né? Como revelado no Antigo Testamento, ok? Outro anjo aqui, alguns acham que representa Cristo, porque em nenhum lugar um simples anjo ele tem autoridade de receber orações ou interceder a favor dos homens. Nós sabemos que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. É importante isso. A segunda explicação para o capítulo 8, versículo 3, outro anjo, é que outro anjo, é simplesmente um anjo. Alguns acreditam que esse outro anjo é um anjo mesmo. Aqui não é Cristo, não se refere à pessoa de Cristo, aqui não é uma teofania, não, é um anjo mesmo. O texto não diz que ele faz intercessão como mediador. O texto não confirma isso, que ele está sendo assim um mediador no lugar de Cristo, não. Mas que oferece incenso que sobe a presença de Deus junto às orações. O versículo 4, ele fala orações dos santos. Olha o versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O que significa aqui as orações dos santos? Quem são estes santos? São os salvos durante o período da tribulação. Esses santos aqui são as pessoas convertidas. São as pessoas que foram salvas pela pregação dos 144 mil missionários que evangelizaram no período tribulacional. Versículo 5 diz, fogo atirado à terra. Olha o 5. Ele diz, e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. Fogo atirado à terra. Os julgamentos das trombetas começam. É tempo de ira, indignação, e a cólera de Deus vai estar em evidência aqui, nessa segunda parte da grande tribulação. Diz o versículo 7, que a primeira trombeta é tocada. Olha o versículo 7. O versículo 7 diz que a primeira trombeta era tocada pelo primeiro anjo. O anjo toca a trombeta. E quando a trombeta é tocada, o versículo diz o quê? Saraiva e fogo de mistura com sangue. Você já imaginou isso? O primeiro anjo, dos 7 anjos, ele toca a trombeta. Ao tocar a trombeta, diz a Bíblia que saraiva e fogo de mistura com sangue. Diz que o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva de fogo de mistura com sangue. E foram atirados à terra. Foi então queimada, diz a Bíblia, a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. E foram tirados à terra. Quaisquer que sejam
as causas dessas calamidades naturais, ressalta-se que é a soberania de Deus que enviou estas forças. É a ira de Deus sobre todos os moradores da terra no período da grande tribulação. Diz a Bíblia que a terça parte da vegetação é o quê? Queimada. Uma terça parte, diz o versículo, da vegetação do planeta Terra, essa vegetação é queimada. Pense nas consequências de uma terça parte das árvores, plantas serem queimadas. Você já mentalizou isso? É claro que nós, crentes, nós não estaremos nesse período. As pessoas que colocam, pregadores que colocam a igreja nesse período, não entendeu ainda escatologia. Porque esse período aqui, o que eu estou falando, é algo literal que vai acontecer na grande tribulação. Aqui não é algo espiritual, não é apenas uma ficção, isso aqui é fato. Isso aqui é realidade que vai acontecer na grande tribulação. Então, eu não posso jamais, não devo jamais, porque eu não tenho base teológica para isso, em colocar a igreja de Cristo, que foi comprada com seu precioso sangue, está sujeito ao trio satânico, o falso profeta, a besta e ao anticristo. Eu não posso colocar a igreja como corpo de Cristo, Cristo como cabeça, a igreja sujeita ao trio satânico, porque se a igreja vai estar sujeita ao trio satânico, Cristo consequentemente vai estar. E a igreja não estará mais aqui. Ela foi arrebatada. Ela foi levada para os ares para encontrar com Cristo na primeira fase da segunda vinda de Cristo. Eu quero repetir, bater nessa tecla muitas e muitas vezes. A igreja vai ser arrebatada. Diz Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que ele nos guardará da hora da provação que virá sobre o mundo todo. Essa preposição é que ele vai nos tirar antes, ele vai nos tirar da e não na. Antes do acontecido, que é a grande tribulação, a igreja vai ser retirada desse planeta e vamos estar nos céus para o bema de Cristo, o tribunal, e para as bodas do Cordeiro que vai acontecer nos céus. Então, você imaginou as pessoas que sofrerão aqui a terça parte da vegetação do planeta, essa terça parte vai ser queimada. As florestas são um grande recurso para o bem-estar do homem. Você sabe disso? Além de suprir matéria-prima naturais, renovam o oxigênio do ar. Nós temos o vice-presidente do Brasil que luta para conservar a Amazônia. Em vão. O mundo gasta bilhões, trilhões de dólares, de reais, para a conservação das matas, das grandes florestas. Poderia gastar dinheiro com vidas, investimento em missões, implantação de igrejas, levar o evangelho para os 4 cantos do planeta. Tem gente investindo em coisas que vão passar. Florestas, animais, trilhões são gastos. Bill Gates, o dono da Microsoft, um dos homens mais ricos do planeta, gastando dinheiro para estabelecer morada em Marte. Que tristeza! Inversão de valores. A alma de uma pessoa, a alma de um ser humano, ela vale muito mais do que o planeta. Se eu juntar todas as riquezas do planeta,
essas riquezas não se comparam com a alma de uma pessoa. Em Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus disse: que proveito há se alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É importante entendermos isso. Diz a Bíblia que uma terça parte da vegetação será queimada. A destruição das plantas e árvores produz fome, porque reduz as frutas e as verduras. A segunda trombeta, tocada pelo segundo anjo, diz que o mar é atingido. Morre a terça parte dos seres vivos do mar. A terça parte, diz o versículo 8 e 9, a Bíblia diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Diz o versículo 8, ele menciona montanha ardendo. O que você entende uma montanha ardendo? Ardendo em fogo, em chamas. Já houve algo aqui na sua visão, na ilha de Patmos, algo semelhante a um vulcão em plena erupção, explodindo, ardendo e lançando sua lava ao mar, simbolizando o julgamento divino sobre o mar. Olha que coisa! O mar vai ser atingido por um vulcão em erupção, explodindo, ardendo e lançando sua lava ao mar. Uma terça parte das embarcações, diz o versículo 9, uma terça parte é o quê? Destruída. Imagina isso. Que tormento, que agonia para as pessoas que estão no mar. Isso implica em mais fome para os seres humanos que dependem do mar para a alimentação. As águas do mar ficam totalmente poluídas, fedem com o apodrecimento dos mortos, não só os peixes, mas eu creio, seres humanos. Então vamos pensar nisso. A terceira trombeta de Apocalipse, capítulo 8, os versículos 10 e 11, as águas potáveis são o quê? Atingidas. Acompanhe comigo o texto. Olha, cada vez mais que a trombeta é tocada, a intensidade do sofrimento, da agonia, aumenta sobre os moradores da terra. Não só os moradores, mas também toda a natureza está sofrendo da ira de Deus. O texto sagrado de Apocalipse, capítulo 8, o versículo 10 e 11, a Bíblia diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram o quê? Amargosa, como diz a palavra do Senhor. Agora falta água boa para beber. Não tem água. A água potável acaba. Uma terça parte das águas doces se tornam amargas e venenosas. Você imaginou? Haja sede. Quando você está com muita sede, você quer água potável, água boa. Você imagina a população da terra, no período da grande tribulação, vai querer beber água, e a água é amarga, amargosa. A água não tem sabor, como eu tenho aqui em minhas mãos essa água, onde eu bebo aqui no meu escritório, no meu gabinete pastoral. As pessoas não terão essa água para beber. A água vai estar o quê? Amargosa. Diz o versículo também, grande estrela. O que significa essa grande estrela? Simboliza, aqui é o símbolo da ira divina
derramada sobre as águas potáveis, né? Grande estrela para tornar as águas potáveis em águas amargas. Que essas águas não serão, o pessoal não vai ser possível beber essa água, que tão amargosa ela será. Ele fala de absinto. Alguns textos falam sobre isso, né? O que significa esse absinto? Vamos ler Jeremias capítulo 9, versículo 15, e o 23:15 fala também de absinto. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas, eis que os alimentarei com absinto, lhes darei a beber água venenosa. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Água amargosa. Água que não é possível beber na grande tribulação, porque todas as águas serão atingidas pela ira do Deus de Israel. A quarta trombeta de Apocalipse, capítulo 8, do 12 ao 13, mostra que o sistema solar é atingido. Olha o que diz o texto para nós. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Faltam ainda 3 anjos. As 3 últimas, o quê? Trombetas. Vejamos os 3 ais. No capítulo 9, no versículo 12, ele fala assim: o primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Os 3 ais representam o quê? A quinta, a sexta e a sétima, o quê? Trombetas. Os julgamentos da primeira, da segunda, terceira e quarta trombetas afetam as coisas essenciais da vida. Árvores, plantas, né? Falta de comida, afeta. Agora, diz aqui que é destruído o sistema de transporte para abastecimento. Falta água para beber. E, finalmente, falta luz, encurtando a produtividade de tudo. Então, nós entendemos aqui que a quarta trombeta, o sistema solar, é atingido. Que coisa dolorosa e triste para os moradores da terra. As pessoas que rejeitaram hoje o plano de salvação, num período da igreja, da graça, hoje, porque qual é o mandamento? É aceitar Cristo e andar pela fé. Ordem. Qual é a desobediência? Os homens rejeitam a Cristo e não querem conversa com o Evangelho. Qual é o castigo? Qual é a consequência dessa rejeição? Os que morreram hoje sem Cristo, eles vão para o inferno. Os que ficarem vivos até a volta de Cristo, essas pessoas, elas vão para a grande tribulação. Pode ter certeza, e nós vamos falar sobre isso, que as pessoas que rejeitaram a Cristo hoje, que não abraçaram o evangelho da graça mediante a fé, essas pessoas, elas não terão mais chance na grande tribulação. Eu creio que o evangelho pregado, não só pelos 144 mil, mas também pelas 2 testemunhas, que são 2 judeus, vamos mostrar isso futuramente, essas pessoas que são as pessoas que não ouviram a palavra de Deus nessa presente dispensação.
Mas a pessoa que rejeita a Cristo hoje, elas terão seus corações endurecidos pelo pecado e não vão reconhecer a Cristo. Se hoje, nessa grande liberdade, o homem rejeita a Cristo, você já imaginou na grande tribulação, onde a perseguição é uma perseguição feroz, onde o falso profeta, a besta e o anticristo estará agindo. Diz a Bíblia que nós veremos que 200 milhões de demônios estarão soltos na grande tribulação. Se hoje a pessoa não quer, imagina na grande tribulação, será muito mais difícil a aceitar Cristo, ter uma conversão. Certamente haverá decisões, mas muita gente não vai querer, vai ser preferível que eles aceitem a marca da besta e estarão selados para sempre ao trio satânico, serão para sempre submissos ou submissas pessoas a Satanás e toda a sua gangue. É destruído o sistema solar. A quinta trombeta de Apocalipse 9, nós veremos essa aula na próxima, a quinta trombeta, na próxima aula de escatologia. Nós veremos a quinta trombeta, a sexta trombeta, certo? E vamos ver todas as trombetas que faltam. Nós veremos todas as taças da ira de Deus que são derramadas sobre os moradores da terra. Na nossa próxima aula, no nosso próximo estudo, nós veremos, no estudo da grande tribulação, nós iniciaremos com a quinta trombeta. Diz a Bíblia que demônios soltos do abismo para atormentar os moradores da terra. No capítulo 9, do versículo 1 até o 12, fala: demônios serão soltos, demônios presos, eles serão soltos, eles vão atormentar a raça humana. Que Deus nos abençoe e que possa preparar o nosso coração para as coisas futuras que vão acontecer. Claro que nós não estaremos mais aqui. A Igreja de Cristo, todos que foram lavados, purificados, que crê na Bíblia, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, mas aqueles que ficarão aqui vão experimentar tormentos e mais tormentos naquele período que virá sobre o mundo todo no planeta Terra. Que Deus nos abençoe. Desperte nosso coração hoje para fazer uma avaliação, para fazer uma retrospectiva. Como está o meu coração? Como está a minha fé? Será que quando ele voltar, será que ele vai encontrar a fé bíblica, a fé escriturística em seu coração? Judas era um homem que andou tão perto de Cristo, mas que tinha o coração distante de Deus. Ele amava mais os seus brinquedos, dinheiro e etc. do que o próprio Cristo. Eu posso ser um cara extremamente religioso, assim como Judas, mas nunca ter nascido de novo. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Você tem conhecimento bíblico como Nicodemos? Nicodemos era um homem extremamente religioso. Fez uma declaração de fé tremenda no capítulo 3, versículo 2. Ele diz: sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais se Deus não estiver com ele. Isso é uma confissão doutrinária tremenda. Mas essa declaração não tornava Nicodemos um cristão. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Nicodemos respondeu, não uma pergunta de Nicodemos, mas uma declaração de Nicodemos, doutrinária. Ele tinha conhecimento, mas não era de Deus, porque Jesus sabia que no coração daquele homem religioso, importante em Israel, tinha uma fé, mas não uma fé bíblica. Não uma fé baseada em Hebreus 11:1 e versículo 6. Essa fé
que crê em Deus, crê nas Escrituras. É uma fé que não apenas confessa Jesus como Salvador, mas essa fé que confessa a Cristo como Senhor, como dono, aquele que é Quírion da minha, da sua vida. Essa é a fé que Deus quer. Que Deus nos abençoe. Fique na paz, fique com Deus. Que Deus abençoe a todos através desse canal que Deus nos deu, para ser glorificado, para ser exaltado através desses estudos escatológicos. Que Deus abençoe a todos. Até mais.